Fala, meus pupilos, tranquilo e aí? Como é que vocês estão, meus queridos e minhas queridas? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Estatuto do Idoso, beleza? Galerinha, Estatuto do Idoso, ô matériazinha chata, bicho. Toma um cafezão, eu já tô aqui com o meu café, ó. Toma o seu café e se prepara. Por quê? Galera, de certo, quando cai questão disso em prova, tem uma incidência muito grande, mas quando cai a literalidade do texto da lei. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter que ler a lei, né? Que é a lei 10741, como tá aí na tua tela aqui, ó. Não, peraí. Tá invertido, ó. Como tá aqui. Como tá aqui, né, galera? Deixa eu chegar um pouquinho pro canto aqui para você poder ver melhor o quadro. Show de bola? Opa, belezinha. Para você ver melhor o quadro. Para a gente trocar uma ideia, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar a lei aqui, tá? Ó. E aí a gente vai passando, vai fazendo aí os apontamentos. Eu vou mostrando para você o que cai, o que não cai. Quando não cai, eu vou só fazer a leitura. Eu vou falar, galera, estou só fazendo a leitura, mas isso aqui não cai. Quando cair, eu faço um esquema. Eu marco aí o marca-texto, né? Eu passo o marca-texto. Para aquele bizu, né? De sempre, cara. E aí, professor, como é que eu faço para estudar essa disciplina? Ler. E se eu estiver cansado de ler? Toma um banho, toma um café e lê mais. Professor, mas eu odeio ler. Então você odeia dinheiro, né, meu pupilo? Porque tem coisas que a gente tem que fazer na força do ódio e aqui a gente vai ter junto, tá bom? E aí você é aquele tipo de aluno chato para falar, professor, mas se for para ler, eu leio sozinho. Tá, mas se também não tivesse essa aula aqui, tu ia estar reclamando, né? A aula porque eu comprei e o curso bem completo. Pô, cara, só cai a letra de lei, cara. E também tem coisas na letra da lei que você não tem um conhecimento para conseguir entender o que o legislador quis dizer com aquilo. Então eu vou te ajudar, vou fazer a leitura, vou explicar, vou fazer alguns visus, mnemônicos, no que der para te ajudar eu vou ajudar, tá bom? Então partiu! Primeira coisa, Estatuto do Idoso. Tu vai ter que saber o quê? Quem é idoso, tá bom? Olha o que fala o artigo 1º do Estatuto do Idoso, né? É instituído o Estatuto do Idoso. Ah, vá. Aham, sei. Já começou com uma informação importante. Isso aqui é o Estatuto do Idoso. Tá. Isso a gente já sabe, prof. Mas quem é o idoso? Pronto. Agora sim. Quem é o idoso, professor? O idoso é aquele indivíduo que tem idade igual ou superior a 60 anos, tá bom? Toma muito cuidado, galera, porque no Brasil as regras relativas ao idoso são muito variadas, tá bom? Por exemplo, qual é a idade em que o idoso vota facultativamente? 70. Especificamente aqui no município do Rio de Janeiro, qual é a idade que o idoso anda gratuitamente nos transportes públicos municipais? 65. Então o aluno ele começa a viajar, cara, porque ele pensa, mas porque vota com 70, porque anda de graça com 65. Tá, legal, mas isso não interessa. O que interessa é que é idoso a partir dos 60. 60. Show de bola? O idoso goza de quais direitos? De todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Então, todos os direitos fundamentais o idoso também tem. Show de bola? Sem prejuízo da proteção integral do que trata essa lei. Galera, essa lei é fruto daquilo que nós chamamos de isonomia material. Por que isonomia material, meu pupilo? Porque o que é isonomia? É tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais na medida de suas desigualdades. Os idosos estão em situação de vulnerabilidade, assim como as crianças, os adolescentes, em alguns casos a mulher, e é exatamente por isso que existem leis específicas para esses grupos de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E você vai ver que aqui tem muitas regras que são parecidas com as regras do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que segue os mesmos parâmetros, a mesma organização é bem parecida, tá? Então, lembrando das coisas aqui, você vai lembrar da aula de Estatuto da Pessoa com Deficiência que você já teve, tá bom?
Então, olha só, o idoso vai ter todas as oportunidades e facilidades para a preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Vamos lá, olha só, artigo 3º. É obrigação, olha só, não é só do Estado, preste atenção, é obrigação de quem? Da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Assegurar ao idoso com absoluta prioridade, absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, ao trabalho, à cidadania, ou seja, poder votar e ser votado, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar. A regra, galera, é que o idoso deve estar com sua família. Então é obrigação de quem? O mais importante é saber, porque a prova pode colocar assim, brincando com um texto legal. É obrigação apenas do poder público? Não. É obrigação da família, é obrigação da comunidade, da sociedade e do poder público, tá bom? A garantia de prioridade compreende 1. Atendimento preferencial, ou seja, a gente sabe, né, por conta das filas preferenciais aos idosos, né? Atendimento preferencial, imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados. Órgãos privados também? Sim. Prestadores de serviço à população. Entidades de caráter privado também? Sim, desde que sejam pertencentes à administração pública. Ou todo aquele que preste um serviço à população, ainda assim uma empresa privada, tem que trazer o atendimento preferencial. Quando você vai a um banco privado, por exemplo, Itaú, Santander, tá lá, tem que ter o atendimento prioritário aos idosos. Show de bola? Preferência na formulação e na execução de políticas sociais. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção ao idoso. Viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações. Priorização do atendimento ao idoso. Então, olha só. Priorização do atendimento do idoso por sua família em detrimento asilar. Tá bom? Então, galera, o idoso ele tem que ser cuidado pela sua própria família, tá? Excepcionalmente em asilos, exceto quando não possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. Capacitação. O idoso tem direito à capacitação. E reciclagem. Por exemplo, caso ele queira voltar ao ambiente de trabalho. O idoso tem direito a trabalhar? Tem, galera. Tem. Desde que sejam compatíveis com suas limitações. Dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia. Galera, olha só. O que aqui está falando? Que os recursos humanos, os médicos, devem estar sempre sendo capacitados nas áreas dos idosos. Quais são as áreas dos idosos? Geriatria e gerontologia.
e na prestação de serviços aos idosos. Olha o 7. Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento. Nossa sociedade, infelizmente, é muito preconceituosa contra os idosos, tá? E a gente tem que tentar dar ao máximo a autonomia aos idosos. Garantia de acesso à rede de saúde e assistência social. Prioridade no estabelecimento de restituição do imposto de renda. Galera, essa prioridade aqui, quem mais tem? Quem mais tem essa prioridade? Isso mesmo, meu pupilo. Ah, professor, quem tem essa prioridade também aí é a pessoa com deficiência. Isso mesmo. Igualzinho a pessoa com deficiência. Bacana. Continuando. Dentre os idosos, é assegurado a prioridade especial, olha só que interessante, galera, aos maiores de 80 anos, né? Meus alunos brincavam, não pode falar isso no sério não, é brincadeira, tá? Falava que isso aqui, ó, é a regra do super velho. Cara, não chama o idoso de velho, eles ficam chateados, é preconceito. Mas é só para você lembrar, a regra do super velho, do super idoso. Os idosos têm prioridade, mas alguns idosos têm mais prioridade que os outros. Quando? Quando eles são maiores de 80, né? Eu não vou botar super velho não, que depois tiram um print, postam nas redes sociais e me complicam, tá? Eu vou colocar aqui, ó, é o super idoso. Regra do super idoso. Beleza. Então ele tem prioridade em cima da prioridade. Nem o idoso será objeto de qualquer tipo de negligência. Então, não pode haver negligência, não pode haver negligência. Nem discriminação, violência, crueldade, opressão e todo atentando aos direitos. Por ação ou omissão, será punido na forma da lei. É dever de todos. É dever de quem? É do Estado, da sociedade, da família, é de todos, ó. Prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nessa lei não excluem da prevenção outras decorrentes dos princípios por ela adotados. Então, o que o parágrafo 2º está falando para a gente? Que não é só porque existem obrigações nessa lei que as obrigações de outras leis não devem ser cumpridas. As obrigações previstas nessa lei, olha só, não excluem da prevenção outras decorrentes de outras normas, tá bom? A inobservância das normas de prevenção importará no quê? Em responsabilidade à pessoa física ou jurídica nos termos da lei. Artigo 6º. Todo cidadão, presta atenção nisso aqui, ó, tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei que tenha testemunhado ou de que tenha conhecimento. É uma obrigação de todo cidadão. Bota um asterisco nisso aqui, porque vira e mexe isso cai em prova, tá bom? É uma obrigação, tá? Não é uma opção. Os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e municípios do idoso, previstos na lei, zelarão pelo cumprimento dos direitos dos idosos. Eu trabalhei, galera, no Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui no Rio, né, o CONDEP, né?
Lá nós desenvolvíamos políticas públicas voltadas para o idoso, né? Programas sociais e tudo mais. Do direito à vida. Ó, vai falar aqui do envelhecimento, galera. O envelhecimento é um direito personalíssimo da própria pessoa, ó. E sua proteção, ó. Proteção ao envelhecimento é um direito social, tá? Previsto, inclusive, no artigo 6º, nos termos dessa lei e da legislação vigente, né? No artigo 6º, lá da Constituição Federal, fala da previdência social, da assistência. É obrigação de quem? Do Estado garantir à pessoa idosa a proteção, garantir, ó, a proteção, a vida e a saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável em condições de dignidade. Direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. É obrigação do Estado, é obrigação da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana. Olha o bizu que eu vou te dar. Toda vez que você estiver fazendo uma questão do Estatuto da Pessoa Idosa, leva a seguinte premissa: quanto mais protetivo, melhor. Se a questão estiver falando que o idoso tem tal direito, a chance de estar certa é muito grande, porque essa lei é protetiva. Então, quanto mais protetiva, melhor, tá? O direito à liberdade compreende, entre outros, os seguintes aspectos: direito de ir e vir, estar também, ó, liberdade de locomoção. Tem direito de opinião e de expressão, liberdade de expressão e liberdade de manifestação do pensamento. Direito de liberdade religiosa, prática de esportes e de diversões. Participação na vida familiar e comunitária. Participação na vida política. Damos incentivos aos idosos na vida política. Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças. É dever de todos mais uma vez, ó, zelar pela dignidade do idoso. Então, falou da dignidade do idoso, fala que é dever de todos, colocando a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bem óbvio isso aqui, né? Essa lei é uma lei bem óbvia, galera. Dos alimentos. Os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil. Olha só, galera, que coisa interessante. Nós temos a pensão alimentícia. A pensão alimentícia tem muita gente que acha que é só para filhos dependentes. Não, galera, olha só. Uma pensão alimentícia também pode ser paga à ex-mulher pelo prazo de até 1 ano e aos pais, galera, quando comprovada a hipossuficiência ou a insuficiência dos pais. Então, olha só, o pai paga a pensão alimentícia para prover a subsistência dos filhos. Quando o filho cresce e o pai fica idoso, se o pai não tiver uma fonte de renda própria, é obrigação dos filhos pagar a pensão do pai e prover a sua subsistência. Interessante, né? A obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores. É solidária entre os filhos, né? É obrigação de todos. E o idoso ele pode optar, ó, entre os prestadores.
As transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o promotor de justiça ou o defensor público, ou seja, um membro do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que referendará e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial. Se o idoso, bota um asterisco aí do lado do artigo 14, porque ele cai. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento no âmbito da assistência social. Então, olha só, se a família não tiver dinheiro, nem o idoso, nem os filhos, nem ninguém ali, tá? Esse valor vai ser prestado no âmbito do SUAS, tá? SUAS, professor, o que é o SUAS? É o Sistema Único de Assistência Social. Direito à saúde. Vamos lá. Artigo 15. É assegurado a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde. Então, ó, SUS vai prestar o direito da saúde do idoso, garantindo-lhe acesso universal e igualitário em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de... Então, a gente está falando em prevenção e manutenção da saúde. Como é que se efetiva? Cadastramento da população idosa. Então, todos os idosos têm que estar cadastrados em um banco de dados em base territorial. Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. Unidades geriátricas de atendimento à saúde dos idosos, de referência com pessoas especializadas na saúde do idoso, tá? Nas áreas de geriatria e gerontologia social. Atendimento domiciliar, porque muitas das vezes esse idoso tem uma dificuldade de locomoção. Inclusive, galera, é importante salientar que a gente vê lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 3º, inciso 9º, que o idoso é considerado uma pessoa com mobilidade reduzida. Então, ele vai ter esse atendimento domiciliar, incluindo a internação para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover. Então, o idoso não consegue se locomover. Inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, e eventualmente conveniadas com o poder público nos meios urbanos e rural. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia para redução das sequelas decorrentes de agravo à saúde. Incumbe ao poder público fornecer aos idosos gratuitamente, galera, é 0800, ó, o poder público tem que oferecer aos idosos gratuitamente medicamentos, especialmente aqueles que são de uso contínuo, né, uso permanente, assim como as próteses para substituir membros, órteses para auxiliar membros e outros recursos relativos ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação, né? Sobre a habilitação e reabilitação, eu já falei lá no Estatuto da PCD, mas eu falo aqui, né? A habilitação é para desenvolver eventuais potencialidades, habilidades, promover ali um aumento da coordenação motora, né? Tudo que envolva ali potencialidades e habilidades, né? Quando se trata da área médica, galera, a habilitação e a reabilitação tem por objetivo promover a coordenação motora,
você conseguiu mexer ali membros, né? A gente fala de coordenação motora fina, tranquilo ou não tranquilo, a pegada, coisas assim do tipo. Então, habilitação e reabilitação é o desenvolvimento de potencialidades, desenvolvimento da aptidão física, intelectual, mental e sensorial do idoso. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde por cobranças de valores diferenciados em razão da idade. A gente sabe disso, assim como é para a pessoa com deficiência. Os idosos que são portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento especializado nos termos da lei. É vedado exigir o comparecimento do idoso doente perante órgãos públicos. Não posso exigir que o idoso doente compareça. E aí, quando for do interesse do poder público, olha só que interessante, vai até a residência, ó, do idoso. Quando for do interesse do idoso, este se fará representar por procurador legalmente constituído. Aqui é diferente, galera, lá do PCD. Olha só, na PCD fala que eu não sou obrigado, na verdade, que o PCD, pessoa com deficiência, não é obrigada a ir a órgão público. Se for do interesse do poder público, vai até a casa do idoso. Não, peraí, Igor, peraí. Eu estou comparando o Estatuto da Pessoa com Deficiência com o Estatuto do Idoso. Vamos lá. Em ambos os casos, a lei fala que nem o idoso nem a pessoa com deficiência são obrigados a comparecer ao órgão público. Beleza, vamos com calma. Vamos com calma. No caso do Estatuto da Pessoa com Deficiência, se for do interesse do poder público, vai até a casa da pessoa com deficiência. Assim como o Estatuto do Idoso. Se for no interesse do poder público, vai até a casa do idoso. A diferença está no inciso 2º, ó. Para o idoso, ele vai se fazer representar por um procurador quando for do interesse do idoso. Agora, quando for do interesse da pessoa com deficiência, a pessoa com deficiência vai requisitar o transporte. Conseguiu perceber a diferença? Melhor anotar, né? Então, o caso do inciso 1º é igual, exatamente igual à pessoa com deficiência. No caso do inciso 2º, é diferente a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência, se for no interesse dela, vai requisitar transporte. Agora sim. Bora lá. É assegurado ao idoso enfermo um atendimento domiciliar pela perícia médica do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS. Então ele vai ter uma perícia lá do INSS. Pelo sistema de saúde, pelo SUS, ó. Para a expedição de laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos e isenção tributária. Então o SUS vai atuar em cooperação com o INSS, né? Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos, olha, é o super idoso, né? Não é o super velho não, é o super idoso. Sobre os demais idosos, então eles terão o quê? Atendimento prioritário. Exceto no caso de emergência, né? Se tiver ali um menos idoso, mas que seja uma emergência, será atendido esse menos idoso. Ao idoso internado em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde propiciar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral, igualzinho pessoa com deficiência, segundo o critério médico. Parágrafo único. Caberá ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso. No caso de impossibilidade, justificá-lo por escrito. Ao idoso que esteja no domicílio de suas faculdades mentais, então ele está dentro da sua casinha, né? Como assim dentro da sua casinha, professor? Ele é
o idoso que tem suas faculdades mentais em dias, né? Ele tem o domínio de suas faculdades mentais, né? Ele tá ali um cara lúcido. Nesse caso, olha o que que fala. Se ele tiver lúcido, é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Então, no domínio ou no domicílio de suas faculdades mentais. Ele tem lucidez. Não estando o idoso em condições de proceder essa opção, ou seja, o idoso não estando lúcido, o que vai ser feito? Vamos analisar, ó. Vai ser feita a escolha pelo curador, se ele tiver curado, curatelado. Quando o idoso for interditado, ó, por exemplo, o idoso que esteja interditado pela condição de uma doença, por exemplo, a demência. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curado, ou seja, não tem um curador, não está curado, curatelado, tá bom? Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida, então a decisão vai ser tomada pelo médico. Pelo próprio médico, quando não houver nem um curador ou familiar conhecido, ou seja, o cara não tem família e não está curatelado, é o médico que vai tomar essa decisão. Nesse caso, vai comunicar o fato ao MP. Fala, MP, olha só, estou tomando essa decisão aqui no que tange ao tratamento desse idoso porque ele não está curatelado, não tem ninguém o curatelando, tá bom? Não tem curador e nem tem familiar. As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para atendimento à necessidade do idoso, provendo o treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares em grupo de autoajuda. Galera, sobre a violência eu vou deixar para falar no próximo bloquinho, tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo, galera, tranquilo. Para o nosso bloco não ficar muito grande, a aula não ficar muito maçante, beleza? Meus pupilos, um grande beijo, galera, um grande abraço. E na posse, a gente se vê. Tchau, tchau.